E aí, turma, nessa videoaula eu apresento para vocês a parte 4 do passo 7, que se refere ao dimensionamento do parafuso de movimentação. Demorou, mas agora vamos dar início a essa parte de cálculo. Ô, gente, antes de começar a aula, é importante que nós uniformizemos os conceitos. E é por isso que eu vou apresentar novamente os principais componentes do nosso elevador de cargas. Dessa forma, eu garanto que todo mundo esteja alinhado com o atual estágio de desenvolvimento do projeto. Então eu vou começar pelos elementos que já estão projetados e ou já foram especificados. Esse aqui é um motor elétrico que aciona o sistema como um todo. Aqui a gente identifica o variador de velocidades. Esse variador de velocidades tem dois estágios de variação e ambos são compostos por engrenagens que têm o corpo cilíndrico. Acontece que o edital do projeto estipula que, para uma parte dos estudantes, todas as engrenagens sejam cilíndricas de dentes retos. Daí, o mesmo edital estipula para outros estudantes que eles têm que utilizar somente engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais para os estágios de variação de velocidades. E daí, finalmente, o edital estipula para uma outra parte dos estudantes que eles terão que projetar esse variador de velocidades combinando esses dois últimos tipos de engrenagens que têm corpo cilíndrico. Legal demais. E como a gente utilizou uma associação de engrenagens de tal forma que a potência é sempre transmitida de uma engrenagem de menor diâmetro para uma engrenagem de maior diâmetro, esse variador de velocidades acaba se comportando como um redutor de velocidades. Essa é uma constatação física porque esse dispositivo acaba reduzindo a velocidade de entrada que é imposta pelo motor elétrico. E claro, né, turma? Por consequência, esse mesmo dispositivo amplifica o torque de entrada que é fornecido pelo mesmo motor elétrico. Joia! Daí, acoplado à saída do redutor, nós vamos encontrar um par de polias que estão conectadas entre si através de algumas correias. Ô, gente, no projeto do primeiro semestre de 2021, vocês não tiveram que selecionar as correias, não tiveram que calcular o número de correias necessárias para transmitir a potência, muito menos tiveram que projetar as polias. Atualmente, ou seja, para vocês que estão cursando o projeto no primeiro semestre de 2021, basta que vocês especifiquem os diâmetros das polias para proporcionar a relação de transmissão que foi solicitada no edital. É só isso que é esperado de vocês em relação a polias e correias. Mas, nos projetos dos próximos semestres, esses passos de projetar as polias e especificar as correias serão incorporados ao edital. Então, aguardem aí as cenas dos próximos capítulos, porque esse projeto vai ficar o bicho com o passar dos semestres. E outra, se tudo der certo, né, com o retorno seguro das aulas presenciais, quem fizer a disciplina de projetos vai ter bastante desafio interessante pela frente. O que é legal demais, né? Porque esse projeto acaba emulando aquilo que é esperado dos projetos mecânicos reais. Doido demais. Aqui, do jeito que a gente projetou esse sistema, esse par de polias acaba atuando como um terceiro estágio da redução de velocidades. Eu digo isso porque, novamente, a potência flui de um elemento rotativo de menor diâmetro para um elemento rotativo de maior diâmetro. E dessa forma eu justifico o porquê que eu tenho sempre me referido à parte inicial do nosso projeto como sendo um redutor de velocidades de 3 estágios. E aí, turma, o projeto de todos os componentes desse dispositivo foi tratado nos passos de 1 até 6 do nosso projeto. Só que aqui tem um detalhe bem interessante que precisa ser esclarecido. Quem fez esse projeto durante o primeiro semestre de 2021 e também nos semestres anteriores a ele, né, não sabia que o nosso sistema se tratava de um elevador de cargas. Então, ao longo dos cálculos dos passos 1 até 6, vocês acabaram adotando alguns fatores de serviço, imaginando e supondo outras aplicações que não fossem necessariamente um elevador de cargas. Daí vem a dúvida imediata, né? Será que precisa fazer um recálculo? Ou seja, será que vocês precisam voltar nos passos anteriores e atualizar os fatores de serviço e, obviamente, recalcular tudo que depende deles? A resposta é o seguinte: idealmente, seria interessante que vocês revisitassem todos os passos e fizessem algumas alterações. Só que não precisa, tá? Nesse primeiro semestre de 2021, vocês podem deixar os fatores de serviço e outros parâmetros que vocês eventualmente tenham adotado porque vocês não sabiam qual era a real aplicação. Agora, as pessoas que farão esse projeto no segundo semestre de 2021 em diante já saberão, desde o início do projeto, qual que é a aplicação. E aí vocês vão poder tomar as decisões corretas desde o início do projeto. Agora vamos falar rapidamente sobre as entregas. Os passos de 1 até 6 foram alvos contemplados na primeira entrega, que a gente denominou de T1. E essa especificação foi feita para o projeto mecânico do primeiro semestre de 2021. Em semestres posteriores, com o avanço do planejamento, eu provavelmente vou pedir que mais passos sejam executados e entregues na primeira entrega T1.
E é por isso que eu sempre insisto, né, que vocês fiquem atentas e atentos às instruções que são dadas por seus professores no início do semestre e, obviamente, durante as aulas. Bom demais, turma. Olha só, no primeiro semestre de 2021, no passo 7 do projeto, eu comecei a revelar a outra parte do sistema de transmissão de potência que até então era desconhecida. Daí foram apresentadas duas novas engrenagens cujos corpos são de formato cônico. E aí, novamente, acontece da gente associar elementos de transmissão de potência rotativos usando o mesmo princípio físico. Princípio esse que é de fazer com que a trajetória da potência flua de um elemento rotativo de diâmetro menor para um outro elemento rotativo de diâmetro maior. Então, física e conceitualmente falando, a gente pode afirmar que até o momento nós temos uma redução de velocidade de entrada e uma consequente amplificação do torque de entrada. E mais, né? Essa redução de velocidade de entrada e consequente amplificação do torque de entrada foram realizadas em 4 estágios. Legal demais. Então vamos continuar a análise. Observem, por favor, que essa coroa cônica está conectada em um parafuso de movimentação. Por conta de ser entrada de potência que permite o funcionamento do parafuso, a coroa cônica é considerada como o acionamento do sistema de elevação. E aí, esse sistema de elevação é apoiado em 2 regiões localizadas nas extremidades inferior e superior do parafuso. Turma, e por conta da disposição desse sistema, a extremidade inferior atua como uma escora, enquanto que a extremidade superior atua como um mero ponto de centragem. Vamos recordar alguns conceitos. A escora é o termo usado para descrever uma região do parafuso que realiza o equilíbrio das forças axiais. Gente, e a escora tem uma importância estrutural brutal, porque é ela quem tem a função de exercer o equilíbrio estático em termos de forças axiais. No nosso caso, por opção minha, que sou o proponente do projeto, a escora, que está localizada na extremidade inferior do parafuso de movimentação, é uma escora de escorregamento. Eu sei que nessa figura não é possível identificar, mas eu já mostrei na videoaula passada que o formato da escora é cônico. Legal. Por sua vez, na extremidade superior, a gente tem um elemento cuja função é permitir a centragem do sistema. No nosso projeto, essa função é desempenhada por um rolamento radial. Daí, turma, a elevação e o rebaixamento da carga são feitos por essa plataforma aí. Eu escrevi na legenda a plataforma de elevação, mas naturalmente ela permite que a carga seja transladada verticalmente com sentido para cima ou sentido para baixo. Então é óbvio que a gente constate que essa plataforma não executa somente a elevação, ela também permite o rebaixamento da carga. E toda vez que eu falo rebaixamento, eu lembro dos meus amigos que torcem para aquele terceiro time lá de BH, né? Toda vez que eu falo essa palavra, eles ficam tristes comigo. Inclusive, faz até tempo que eu não faço aquela saudação para um colega lá de BH. Eu comecei a gravar a aula e esqueci de ser bem educado, então vamos lá. Fala, Zezé! Bom dia, cara! Tomara que você esteja curtindo a aula, viu? E desculpa eu ter falado rebaixamento. Acontece. E mesmo que vocês fiquem aí no andar de baixo umas 2 décadas, eu acho que vocês tinham que pensar de uma maneira diferente. Olha só, vocês ficaram muito tempo no andar de cima, mesmo sem merecer. Tá bom demais, reclama não. E pior de tudo que meus amigos vão ver essa figura aí e vão ver essa sombra embaixo da plataforma e é capaz deles pensarem que é a sombra da Série C. Em 2020 vocês quase estiveram lá, hein? Foi por pouco. Mas se vocês fizerem um pouquinho mais de força, né? Esse ano vocês chegam lá. A gente tá aqui na torcida. Mas vamos continuar aqui. Eu chamei essa plataforma de elevação porque ela é igual ao galão da massa, meu amigo. Só sobe. Então, essa plataforma tá solidária é uma bucha ou uma porca que está em contato direto com o parafuso. Daí, para finalizar, a gente tem 2 elementos que desempenham um papel que é estruturalmente fundamental: as guias laterais. Essas guias permitem a aplicação de cargas excêntricas sem que haja o risco de travamento parcial ou total da bucha. Doido demais, não é não? Ô turma, aqui nesse slide eu mostro o nosso sistema de novo, só que numa vista diferente. Inclusive nessa vista aqui a gente consegue visualizar melhor o acoplamento que une o eixo do motor ao variador de velocidades. E na figura passada a gente não conseguia visualizar esse componente. E olha só, bem aqui na sombra, né, em homenagem àqueles meus amigos de BH, eu só deixei palavras que começam com a série C, ou quer dizer, com a letra C. Vejam bem, a primeira palavra, que começa com C, é uma homenagem, é o terceiro maior time da cidade. E a segunda palavra, que começa com C também, é homenagem para onde eu acho que eles vão esse ano. Deixa eu me concentrar aqui. É claro que por conta da vista, eu deixei de mostrar, por exemplo, a região da escória de escorregamento e também o pinhão cônico. Mas está todo mundo aí, o sistema é o mesmo. Então, com o sistema apresentado, a gente poderia começar a aula na qual eu finalmente vou iniciar o dimensionamento do parafuso de movimentação. Só que, como sempre, antes de eu iniciar a aula, tem a seção de avisos. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas eu quero explicar de novo para vocês algumas coisas genéricas sobre a concepção do nosso projeto. Esse é um projeto didático no qual eu propositadamente incluí alguns elementos de máquinas que a gente estudou anteriormente. Então, turma, não necessariamente num projeto real
esses mesmos componentes seriam utilizados, inclusive, nessa mesma configuração geométrica, tá? Um dos exemplos que eu já citei é a maneira com a qual eu resolvi restringir o nosso parafuso de movimentação, porque num projeto real, muito provavelmente, a projetista ou o projetista teriam usado 2 rolamentos, cada um posicionado numa das extremidades do parafuso. E daí, certamente, o rolamento que fosse usado na extremidade inferior seria um rolamento axial. E conforme vocês sabem, nesse projeto eu forcei o uso de alguns componentes com o intuito exclusivo de proporcionar a vocês a chance de utilizarem o máximo possível dos modelos de cálculo que a gente estudou. Então, no nosso projeto, na extremidade inferior, eu propositadamente incluí uma escora cônica de escorregamento, ao invés de utilizar uma escora de rolamento, como seria o indicado. E na região superior, eu mantive a escora de rolamento tal qual um projeto tradicional provavelmente consideraria. E mais pra frente, turma, vão aparecer outros usos não tão convencionais assim de alguns componentes mecânicos. E a minha justificativa vai ser a mesma. É só para vocês usarem os modelos de cálculo que tivemos nos cursos antecessores a esse curso de projetos mecânicos. Ou seja, vai ser mais uma chance da gente aplicar todo o ferramental conceitual, físico e matemático dos cursos de elementos de máquinas. E daí, turma, quando isso acontecer, certamente, e antes mesmo de eu iniciar os cálculos, eu vou criticar o uso do determinado componente e vou fazer a recomendação daquele componente que é o mais indicado a ser utilizado. Portanto, tá dado o aviso de novo e vamos seguir. Ah, não, esqueci. Na verdade, tem um último aviso que é em relação ao elevador. Olha só, o elevador é um equipamento que se enquadra na categoria de sistemas de movimentação e transporte de cargas. E além de dar aula de elementos de máquinas, projeto de máquinas e método dos elementos finitos, na graduação da FEI, eu dou aula de uma outra matéria e ela se chama Sistemas de Movimentação e Transporte de Cargas. E daí quem optar por fazer o curso de Engenharia Mecânica Plena do currículo antigo vai ter essa matéria comigo no último semestre. Agora, quem fizer o curso de Mecânica Automobilística do currículo antigo não terá essa matéria porque ela não faz parte da ementa. E aí, turma, nesse curso de Sistemas de Movimentação e Transporte de Cargas, eu ensino várias coisas legais sobre esses equipamentos. Então, quem quiser é só conferir no canal AFD que tem uma playlist dedicada a concurso inteirinho lá. A parte chata é que quem fizer qualquer das ênfases do curso de Engenharia Mecânica do currículo novo não vai ter essa matéria comigo porque essa matéria, infelizmente, sumiu do currículo novo da Engenharia Mecânica. Só que eu pretendo deixar a playlist no canal, então quem tiver interesse é só consultar. Então, turma, chega de conversa e vamos dar sequência ao projeto desse sistema de elevação de cargas. Bom demais! Finalmente a gente vai começar o dimensionamento do parafuso. Meus dados de partida são: a potência da polia 6 é de 4,72 kW, a rotação da polia 6 é de 52,1 rotações por minuto e o torque na polia 6 é igual a 866,27 Nm. Ô, gente, é claro que tem uma questão de arredondamento aí, né? Se vocês fizerem o cálculo da potência líquida com essa rotação e esse torque, o resultado seria de 4,73 kW. E o jeito correto de falar unidade é kilowatt, né? Eu faço uma brincadeirinha, de vez em quando eu chamo de kilowatts. E eu não sei se eu já contei isso, né? O motivo pelo qual eu faço essa brincadeira de vez em quando é porque tem aquele filme, né, De Volta para o Futuro, e aí na tradução, né, o narrador em português usava o termo kilowatts e eu achava aquilo o máximo. Então eu vou começar a fazer as hipóteses que eu vou usar de agora em diante. Eu vou adotar que o rendimento do engrenamento cônico seja de 96% e vocês têm total liberdade de escolher um valor diferente. É só vocês adotarem o valor, deixar explícito no seu memorial para que a gente possa identificar e corrigir o seu projeto. E em projetos futuros eu provavelmente vou colocar essa informação no edital de cada estudante. Doido demais! Conforme já foi definido, a carga nominal vai ser de 520 kg e a velocidade de translação vertical da carga está especificada em 30 metros por minuto, ou seja, meio metro por segundo. Quando a gente trata de parafusos de movimentação, nós temos 3 tipos de perfil de rosca mais comum: a rosca Acme, a rosca trapezoidal e a rosca quadrada. No curso de Elementos de Máquinas 1, a gente estudou a rosca de perfil trapezoidal, que é especificada pela DIN 103, parte 1, publicada em 1977. E é por isso que eu já coloquei aqui pra gente a tabela dimensional oriunda dessa norma para nos auxiliar. Agora, se vocês quiserem utilizar uma rosca Acme, fiquem totalmente à vontade. É só vocês consultarem os livros de elementos de máquinas ou até mesmo normas específicas. E fica aí a mesma sugestão para quem quiser utilizar um perfil de rosca quadrada. Eu acho que o ideal seria que vocês utilizassem ou rosca trapezoidal ou rosca Acme. Se você quiser saber o porquê, assista às minhas aulas de parafusos de movimentação do canal AFD. Então vamos seguir em frente. Ainda fazendo uma rápida revisão, quando a gente fala sobre critérios de projeto de parafusos de movimentação e seus componentes, a gente está se referindo a 4 principais modos de falha.
De acordo com o que a gente estudou, nós temos dois critérios de falha voltados para a resistência mecânica dos filetes que estão em contato dos parafusos com as porcas e outros dois critérios de falha que estão relacionados com a resistência mecânica do corpo do parafuso. Olha só, no que tange à resistência estrutural dos filetes de parafusos e porcas, nós definimos os critérios de falha de esmagamento e cisalhamento. Agora, relativa à resistência estrutural do corpo do parafuso, existem os critérios de falha de resistência mecânica e flambagem. E daí, turma, ao aplicar esses 4 critérios de falha, nós estamos prevenindo a ocorrência de defeitos tanto nos filetes de parafuso e porcas, quanto de defeitos no corpo dos parafusos. Então, eu recomendo que vocês consultem os formulários de elementos de máquinas 1 para que vocês identifiquem as expressões algébricas que são utilizadas para a prevenção desses 4 modos de falha. Ô, gente, durante o curso de elementos de máquinas 1, foi exaustivamente enfatizado para vocês que a primeira coisa que a gente precisa fazer ao resolver questões de parafuso de movimentação é confeccionar o diagrama de corpo livre e o diagrama de esforço interno solicitantes. Então são 2 diagramas, o DCL e o DEIS. O ponto interessante é que o formato desses 2 diagramas do projeto de vocês vai ser exatamente igual ao formato dos meus diagramas. As únicas diferenças residirão nos valores das respectivas variáveis. Então, aqui, turma, está de mão beijada para vocês, tanto o DCL quanto o DIS. Então, vamos lá. Nós sabemos que esse sistema executa 2 movimentos de translação vertical, o de subida e descida. E esse elevador pode executar os 2 movimentos de translação com ou sem carga. Então, para efeito de cálculo do nosso projeto, eu vou me concentrar na situação estrutural mais crítica. Ou seja, com esse cenário de funcionamento que eu acabei de descrever, o movimento de translação vertical executado para promover a elevação da carga se configuraria na condição mais crítica de projeto. Então, é para essa situação que eu vou elaborar os 2 diagramas. Eu pretendo brevemente mostrar o DCL e o DEIS feitos, porque não é minha intenção, nesses vídeos de projetos mecânicos, explicar de novo a parte conceitual. Se vocês quiserem entender a parte conceitual e a fenomenologia, corre lá na playlist do curso de elementos de máquinas 1 do canal AFD, que você vai relembrar aqueles bons e ternos momentos do curso nos quais você se debruçou sobre os ensinamentos de parafuso de movimentação. Parafuso de movimentação que a gente também chama de parafuso de transmissão de potência, é tudo a mesma coisa. Outro aspecto a ser destacado é que o objetivo do nosso projeto, no passo 7, é dimensionar o parafuso de movimentação. Por isso que os diagramas vão ser confeccionados para o parafuso. Então, turma, no próximo slide, para ficar mais fácil, eu vou mostrar uma vista ortográfica específica desse sistema. E nessa vista do desenho técnico, propositadamente, eu vou omitir diversos componentes estruturais e componentes envolvidos na transmissão de potência. Então, gente, para efeito de elaboração desses diagramas, eu vou apresentar apenas o parafuso de movimentação, a bucha que está solidária à plataforma, o acionamento que é feito pela coroa cônica, e aí a gente não consegue visualizar muito bem a coroa cônica nessa vista do desenho, mas na próxima vista ela vai aparecer bonitinho. E também eu vou deixar claro para vocês a escora que está na extremidade inferior, e nessa vista a gente definitivamente não consegue visualizar a escora cônica no desenho. E por fim, eu pretendo apresentar para vocês o ponto de centragem que é feito pelo rolamento radial que está na extremidade superior do parafuso de movimentação. Todos os outros componentes serão didática, oportuna e sumariamente ignorados da nossa atenção. Então, vamos resolver essa pendência agora. Só para vocês se situarem, essa é a figura que eu vou usar como base para confeccionar os diagramas. E conforme eu prometi, eu deixei a vista do desenho de uma forma que vocês identificam somente alguns dos componentes. Eu sei que eu já citei quais são, mas eu vou deixar claro aqui novamente. Os componentes que nós vamos utilizar para confeccionar os diagramas são a plataforma de elevação, a porca ou a bucha que está solidária à plataforma, a escora de escorregamento que tem formato cônico, o acionamento que é feito através da coroa cônica, o rolamento radial que faz a centragem e, obviamente, o parafuso de movimentação. Imagina que louco, se eu mostro o desenho sem o parafuso, era só o que faltava, E aí, turma, para efeito didático, no próximo slide eu vou remover as legendas e também vou remover essas linhas de chamada para que vocês possam ter uma visão mais sintética da figura. Pronto, assim o desenho fica menos poluído, Ô, turma, mesmo que eu não queira recapitular a fundamentação física do funcionamento desse sistema, eu quero só reforçar que a gente tem que sempre analisar o fluxo de potência entre os componentes. E se vocês fizerem isso e entenderem a física envolvida no sistema, vocês certamente conseguirão compreender o funcionamento do mecanismo. Ou seja, é muito importante que a gente analise a trajetória da energia e identifique como é que ela flui ao longo dos componentes que fazem a transmissão de potência.
Vamos lá, nós já sabíamos que o acionamento acontece na engrenagem cônica que está associada ao parafuso de movimentação. Então, para acionar o sistema, a potência tem que ser intensa o suficiente para suplantar os atritos existentes entre o parafuso e os seus componentes. Ora, nesse caso, além da engrenagem cônica, o parafuso está em contato físico com a escora de escorregamento, com a bucha e com o rolamento radial. Então, turma, como existe contato físico, a potência necessária para acionar o sistema tem que ter intensidade o suficiente para sobrepujar a soma dos atritos resistivos. E nós sabemos que, teoricamente, a porca e as escoras são elementos que consomem potência. Eu disse teoricamente porque a porca e a escora de escorregamento com certeza são os principais consumidores de potência. Agora, se a gente analisar a escora superior, que é composta pelo rolamento radial, nós sabemos que o rolamento tem baixíssimo e muitas vezes desprezível consumo de potência. E como eu fiz esse projeto justamente para proporcionar para vocês a chance de vocês fazerem todos os cálculos que vocês aprenderam nos cursos de elementos de máquinas, eu também vou considerar o torque resistivo consumido na escora de rolamento. Eu vou fazer isso e vocês vão ter a oportunidade de fazerem essa constatação numérica de que o torque resistivo do rolamento é praticamente desprezível. Legal demais. Em decorrência da disposição relativa desses componentes, a potência, quando atinge o parafuso através da coroa cônica, tem que se bifurcar e percorrer dois caminhos em paralelo. Uma parte da potência, entre aspas, desce para vencer o torque resistivo na escora de escorregamento que tem formato cônico, enquanto ao mesmo tempo, a outra parte da potência, entre aspas, turma, sobe e percorre o parafuso para vencer os torques resistivos dos elementos que estão localizados na região acima do acionamento. Elementos esses que são a bucha e depois a escora de rolamento. E olha só, eu acabei fazendo o que eu prometi que não ia fazer, que era dar uma explicação conceitual do fenômeno físico. Mas foi mais forte que eu, desculpa. Então, só para ilustrar numericamente, vamos pensar assim. Suponha que a potência necessária para vencer o atrito na escora seja de 10 kW. E suponha também, por favor, que a potência necessária para vencer o atrito na porca seja de 5 kW e que a potência necessária para vencer o atrito no rolamento seja de 0,4 kW. Ô turma, esses são números totalmente aleatórios que eu propus só para a gente ilustrar esse princípio físico. Por favor, não se atenham na ordem de grandeza, nem na unidade, muito menos nos números em si, tá? É só um exemplo numérico hipotético para a gente enfatizar o fenômeno. E fiquem em paz porque os cálculos precisos, para a gente determinar essas intensidades serão feitos em breve nos próximos vídeos. Então, nesse exemplo hipotético, nós teríamos que fornecer uma potência de acionamento que fosse a soma de todas essas potências de consumo. Ou seja, a gente teria que fornecer uma potência mecânica de acionamento na coroa cônica da ordem de 15,4 kW. Como é que eu cheguei nesse número? Eu somei 10 kW com 5 kW e com 0,4 kW. E turma, nesse exemplo eu não estou considerando os rendimentos da transmissão de potência, tá? Eles serão adequadamente incorporados nos cálculos que virão na sequência. Então eu espero que esse fenômeno tenha ficado claro e ao contrário do que eu havia imaginado, a aula ficou muito grande, então eu vou interrompê-la por aqui. Foi bom ter feito essa revisão porque a aula vai servir como uma preparação para que a gente possa elaborar os diagramas de corpo livre e diagrama de esforço interno solicitantes na próxima videoaula. Beleza? Então logo mais a gente continua, segura aí que a gente já se vê.